Bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se inscreva e deixe a curtida. Explore as histórias mais assustadoras da Deep Web, onde lendas urbanas ganham vida. Neste vídeo, revelamos 5 das lendas mais perturbadoras e obscuras que circulam nos cantos mais sombrios da internet. Prepare-se para o inesperado. O jogo da escuridão. Na vasta e sombria rede da Deep Web, onde poucos se aventuram e muitos se perdem, há um jogo conhecido apenas pelos mais ousados e desesperados. Chamado de O Jogo da Escuridão, ele é uma lenda viva, um enigma que promete revelar os segredos mais profundos da alma humana, mas a um custo aterrorizante. A história de Eric começa numa noite chuvosa, enquanto ele navegava pela Deep Web em busca de algo mais do que os sites comuns de fóruns ou mercados ilegais. Eric sempre teve uma atração por mistérios e lendas urbanas, e a ideia de algo escondido nas sombras da internet o fascinava. Foi então que ele encontrou um fórum obscuro, onde alguém mencionava um jogo misterioso que prometia transformar vidas. O jogo era descrito como uma experiência única, com a promessa de revelar verdades ocultas e enfrentar medos profundos. Para jogar, era necessário um convite especial e um pagamento em Bitcoin. Eric, movido pela curiosidade e pelo desejo de provar sua coragem, decidiu participar. Ele pagou o valor solicitado e recebeu um link criptografado para o jogo. O link levou a um site com uma interface simples, mas perturbadora. A página inicial exibia apenas um botão grande, com o texto "Inicie o jogo". Eric hesitou por um momento, sentindo uma leve inquietação, mas sua determinação foi mais forte. Ele clicou no botão e foi imediatamente transportado para uma tela negra com um cronômetro em contagem regressiva. As regras do jogo eram simples, mas intimidantes. Eric deveria completar uma série de tarefas em um tempo limitado, cada uma mais perturbadora que a anterior. Cada tarefa era acompanhada de um vídeo curto mostrando o que aconteceria se ele falhasse. O primeiro desafio era entrar em um espaço escuro e registrar sua experiência. Eric se dirigiu para o porão de sua casa, onde a luz não chegava. Ele usou uma câmera para filmar a si mesmo, seguindo as instruções do jogo. O ambiente era opressivo, com um silêncio ensurdecedor interrompido apenas pelo som de sua respiração. Quando o cronômetro terminou, ele fez o upload do vídeo para o site do jogo e recebeu a próxima tarefa. A segunda tarefa era ainda mais perturbadora. Eric foi instruído a se encontrar com uma pessoa desconhecida em um local específico e entregar um item. Ele seguiu as instruções e encontrou um homem encapuzado em um beco escuro. O homem aceitou o item, um estranho amuleto, sem dizer uma palavra. Eric voltou para casa, perturbado e ansioso. A partir desse ponto, as tarefas começaram a se tornar cada vez mais bizarras e perigosas. Eric foi obrigado a enfrentar seus próprios medos mais profundos, sendo confrontado com imagens e situações que testavam seus limites psicológicos e emocionais. Cada tarefa era mais perturbadora que a anterior, e ele sentia que estava perdendo o controle sobre sua própria mente. O que começou como uma curiosidade se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência. Eric percebeu que o jogo não era apenas um teste de coragem, mas um labirinto psicológico projetado para destruir aqueles que se aventuravam demais. As tarefas tornaram-se mais pessoais, revelando segredos obscuros de sua própria vida e expondo sua vulnerabilidade. A última tarefa era mais aterrorizante e enfrentar uma escolha impossível. Eric foi levado a um local isolado, onde encontrou uma tela de computador com um vídeo ao vivo mostrando uma pessoa desconhecida em perigo. Ele tinha que decidir se salvar a pessoa no vídeo ou cumprir uma tarefa final que garantisse sua própria sobrevivência. O vídeo parecia real e a situação, desesperadora. Enquanto o cronômetro corria, Eric sentiu uma mistura de terror e desespero. Ele percebeu que o jogo havia se tornado uma experiência tão real quanto qualquer outra coisa que ele já havia vivido. Cada escolha que ele fazia parecia ter consequências reais, e ele estava paralisado pelo medo de tomar a decisão errada. Quando o tempo se esgotou, o site do jogo exibiu uma mensagem final: "Parabéns, você completou o jogo." Mas para Eric, não havia sensação de conquista, apenas um vazio profundo e um medo constante.
Ele percebeu que o jogo havia deixado cicatrizes permanentes em sua mente e sua alma. Eric tentou esquecer a experiência e voltar à sua vida normal, mas o jogo da escuridão continuava a assombrá-lo. Ele começou a ter pesadelos frequentes e a sentir uma presença constante ao seu redor. Sua mente estava atormentada por imagens e sons do jogo, e ele se sentia constantemente observado. A lenda do jogo da escuridão continuou a circular na Deep Web, atraindo novos jogadores com a promessa de segredos e revelações. Mas para aqueles que se aventuraram demais, a experiência se tornava um pesadelo interminável. Eric sabia que ele havia sido um dos poucos a sobreviver, mas o preço que pagou era uma sombra que nunca desapareceria. A história de Eric tornou-se uma advertência para outros que procuravam provar sua coragem. O jogo da escuridão era mais do que uma simples curiosidade, era uma armadilha para aqueles que buscavam algo além do que a mente humana pode suportar. E enquanto o jogo continuava a chamar novos jogadores, a escuridão permanecia como um lembrete sombrio do custo de explorar os cantos mais profundos da Deep Web. O culto dos sem-rosto. Na obscura vastidão da Deep Web, onde poucos se atrevem a ir, circula uma lenda aterrorizante sobre um culto conhecido como os sem-rosto. Este grupo secreto realiza rituais de invocação e cultos sombrios, prometendo poder e conhecimento em troca de fidelidade e obediência. No entanto, para aqueles que se aventuram demais, o culto revela um lado terrível e fatal. A história começa com Lara, uma jovem jornalista investigativa que sempre procurou a verdade por trás de mistérios não resolvidos. Seu último projeto era descobrir a verdade sobre um culto secreto que ela havia ouvido rumores na Deep Web. Informações sobre esse culto eram escassas e muitas vezes pareciam ser apenas boatos, mas Lara estava determinada a expor a verdade. Ela passou semanas navegando por fóruns obscuros e conversando com fontes anônimas, até que finalmente encontrou um contato que parecia ter informações confiáveis. O contato, que usava o pseudônimo A Sombra, forneceu um link para um fórum específico onde o culto era discutido em detalhes. Lara acessou o fórum e encontrou uma comunidade de pessoas obcecadas por ocultismo e rituais, mas o verdadeiro terror começou quando ela recebeu uma mensagem privada de um membro chamado A Língua da Verdade. A mensagem era enigmática, mas convidava Lara para uma reunião secreta em um local remoto. A curiosidade e a sede de verdade de Lara superaram seu medo, e ela decidiu comparecer. O local era uma cabana isolada na floresta, longe de qualquer sinal de civilização. Quando chegou, encontrou uma atmosfera opressiva e uma sensação de estar sendo observada. A cabana estava decorada com símbolos estranhos e velas queimando, criando uma atmosfera sombria e inquietante. Lara foi recebida por membros encapuzados do culto, que usavam máscaras sem rosto, e logo percebeu que a sensação de desconforto era apenas o começo. Eles a levaram para um círculo ritualístico no centro da sala, onde ela foi informada que estava prestes a testemunhar um ritual especial. O ritual envolvia uma série de cânticos e invocações, com os cultistas realizando movimentos e gestos coordenados. Lara observou com uma mistura de fascínio e horror, tentando documentar tudo com sua câmera escondida. No entanto, à medida que o ritual avançava, a atmosfera começou a mudar. Os cultistas pareciam entrar em um transe profundo, e a energia na sala tornou-se palpável. De repente, Lara ouviu um som perturbador vindo de fora da cabana. Parecia um grito agudo, seguido por um silêncio absoluto. Os cultistas continuaram como se nada tivesse acontecido, mas Lara percebeu que algo estava errado. Ela se aproximou de uma janela e espiou para fora, e o que viu a deixou paralisada de terror. No meio da floresta, uma figura alta e sinistra estava parada, com olhos brilhantes e uma aura de escuridão. A figura parecia estar observando a cabana com uma presença ameaçadora. Lara tentou voltar para dentro, mas a porta estava trancada. Ela sentiu um frio na espinha e uma sensação de pavor crescente. Quando o ritual finalmente terminou, Lara foi levada para uma sala separada, onde foi confrontada por A Língua da Verdade. O líder do culto, sem mostrar seu rosto, revelou a verdadeira natureza do culto. Eles acreditavam que ao invocar entidades poderosas e realizar rituais proibidos, poderiam obter controle sobre o destino e a realidade. No entanto,
O custo desses poderes era a perda gradual de sua própria humanidade. Lara estava horrorizada com a revelação e tentou escapar, mas foi interceptada pelos cultistas. Eles começaram a cercá-la, e Lara percebeu que seu destino estava selado. A sensação de estar sendo caçada foi aterrorizante, e ela sabia que não haveria escapatória. Em um ato de desespero, Lara usou sua câmera para gravar uma mensagem final, expondo a verdade sobre o culto e seu ritual sinistro. Ela esperava que sua gravação chegasse ao mundo exterior e alertasse outras pessoas sobre o perigo. Enquanto a situação se tornava cada vez mais desesperadora, Lara conseguiu escapar da cabana e correr para a floresta, mas a sensação de estar sendo perseguida nunca a deixou. Ela foi encontrada dias depois, em um estado de choque completo. Sua gravação foi recuperada, mas a maioria dos detalhes sobre o culto permaneceu envolta em mistério. O vídeo foi publicado online, causando uma onda de pânico e curiosidade entre os internautas. Muitas pessoas tentaram investigar mais a fundo, mas a maioria se deparou com o mesmo destino aterrorizante de Lara. O culto dos sem rosto tornou-se uma lenda urbana temida, e muitos acreditam que ele continua a operar nas sombras, realizando rituais proibidos e atraindo novos seguidores para seu sombrio propósito. Lara nunca foi a mesma após sua experiência, e sua história serve como um aviso sombrio para aqueles que buscam a verdade nas profundezas mais obscuras da Deep Web. A maldição do arquivo 404. Na profunda e sombria rede da Deep Web, existem sites que prometem mais do que aparentam. Um desses sites é o conhecido Arquivo 404, um mistério envolto em lendas urbanas e histórias de terror. Aqueles que ousam acessá-lo frequentemente se deparam com consequências perturbadoras, e poucos conseguem escapar ilesos. A história segue Lucas, um estudante de informática com uma curiosidade insaciável por enigmas digitais. Lucas estava passando por fóruns obscuros da Deep Web quando encontrou uma referência a um site chamado Arquivo 404. O site era descrito como um lugar onde arquivos corrompidos e dados perdidos eram armazenados, e muitos acreditavam que ele carregava uma maldição. Intrigado, Lucas decidiu investigar mais a fundo. Após um trabalho de pesquisa meticuloso, Lucas conseguiu encontrar o link para o arquivo 404. O site tinha uma aparência simples e minimalista, com uma interface que parecia remanescente da era dos primeiros navegadores da web. Havia uma única seção onde os usuários podiam fazer upload de arquivos e visualizar o conteúdo. Lucas, com sua mente técnica, decidiu fazer o upload de um arquivo pequeno e aparentemente inofensivo. Assim que ele fez isso, o site carregou uma mensagem enigmática que dizia: "E arquivo aceito. Prepare-se para a verdade." Lucas sentiu um frio na espinha, mas sua curiosidade o empurrou para continuar. O que aconteceu a seguir foi algo que Lucas nunca poderia ter previsto. Em questão de minutos, seu computador começou a apresentar problemas. Arquivos começaram a se corromper, e imagens distorcidas apareceram na tela. Lucas tentou reiniciar o sistema, mas a corrupção parecia se espalhar, afetando não apenas seu computador, mas também os dispositivos conectados à sua rede. O caos digital se transformou em uma série de eventos perturbadores. Lucas começou a ver imagens horríveis e vídeos estranhos surgindo em sua tela. As imagens eram de pessoas em situações de extremo sofrimento e cenas macabras que pareciam ter saído diretamente de um pesadelo. À medida que a situação piorava, Lucas começou a ouvir sussurros e sons inquietantes vindos dos alto-falantes de seu computador. Desesperado, Lucas tentou encontrar uma maneira de remover o vírus ou a maldição que havia desencadeado. Ele entrou em contato com especialistas em segurança digital, mas todos que tentaram ajudá-lo se depararam com o mesmo problema. A corrupção parecia se espalhar de forma incontrolável, afetando qualquer tentativa de restauração ou recuperação. A situação saiu do controle quando Lucas começou a experimentar fenômenos sobrenaturais em sua casa. Luzes piscavam sem motivo, portas se fechavam sozinhas, e ele tinha a sensação constante de estar sendo observado. A atmosfera ao seu redor estava carregada de uma tensão opressiva, e os pesadelos começaram a dominar seu sono. Lucas, determinado a acabar com o tormento, decidiu investigar a origem da maldição.
ele descobriu que o arquivo 404 havia sido criado por um grupo obscuro de hackers que utilizavam o site para espalhar uma forma de malware que ia além do digital. A maldição parecia afetar a mente e a realidade, não apenas os sistemas computacionais. Em sua busca desesperada por respostas, Lucas encontrou outros usuários que haviam enfrentado experiências semelhantes. Eles haviam relatado uma série de fenômenos inexplicáveis e uma sensação crescente de paranoia e desespero. Muitos tentaram apagar qualquer vestígio do site do arquivo corrompido, mas as consequências persistiam. Lucas começou a perceber que a maldição do arquivo 404 estava indo além da simples corrupção de dados. Era como se a própria essência da maldição estivesse se infiltrando em sua vida, moldando sua percepção da realidade e corroendo sua sanidade. Ele se tornou um prisioneiro de seu próprio lar, incapaz de escapar dos horrores digitais e sobrenaturais que o assombravam. A história de Lucas tornou-se uma advertência sombria para aqueles que consideram explorar os segredos da Deep Web. O arquivo 404 não era apenas um site obscuro, era uma armadilha mortal que carregava uma maldição digital e psicológica. A experiência de Lucas é um lembrete de que, em busca da verdade e do desconhecido, alguns mistérios podem ter um custo terrível. O Guia do Serial Killer. Na vastidão da Deep Web, onde as sombras escondem os segredos mais obscuros da humanidade, circula uma lenda assustadora sobre um fórum conhecido como o Guia do Serial Killer. Este fórum é descrito como um espaço onde os usuários podem acessar informações sobre práticas e métodos de serial killers famosos. O que começa como uma curiosidade mórbida se transforma em uma experiência aterrorizante e mortal para aqueles que se aventuram. A história segue a vida de Marina, uma jovem estudante de criminologia que estava obcecada em entender a psicologia dos serial killers. Ela passava horas estudando casos e lendo sobre a mente criminosa, mas a sua curiosidade a levou a um lugar mais sombrio. Em uma de suas pesquisas, Marina encontrou uma referência a um fórum na Deep Web que supostamente oferecia um guia sobre os métodos e técnicas utilizados por serial killers famosos. Movida pelo desejo de aprofundar seu conhecimento, Marina decidiu investigar o fórum. Ela usou um software de navegação anônima e conseguiu acessar o Guia do Serial Killer. A primeira impressão que teve foi de um espaço incrivelmente bem organizado, com seções dedicadas a vários aspectos dos crimes e métodos de assassinato, técnicas de tortura e até mesmo estratégias de evasão da polícia. Marina estava inicialmente cética, achando que o fórum poderia ser apenas uma coleção de fantasias mórbidas e teorias não comprovadas. No entanto, à medida que explorava o conteúdo, ela começou a perceber que as informações eram surpreendentemente detalhadas e específicas. Havia análises de casos famosos, diários pessoais de assassinos e até mesmo vídeos de entrevistas com psicopatas. O ponto de virada para Marina foi quando ela encontrou uma seção chamada Desafios do Guia. Os desafios eram descritos como tarefas projetadas para testar a coragem e a criatividade dos participantes. Cada desafio envolvia uma prática ou cenário relacionado a crimes, e a ideia era completar a tarefa para ganhar acesso a conteúdo exclusivo. Curiosa e atraída pela ideia de explorar a mente criminosa de uma maneira mais imersiva, Marina decidiu aceitar um dos desafios. O desafio envolvia um exercício de simulação onde ela teria que criar um perfil de um criminoso fictício e planejar um crime baseado em métodos descritos no fórum. Ela achou que era uma maneira interessante de aplicar o que havia aprendido e começou a trabalhar no desafio. No entanto, à medida que Marina se aprofundava no desafio, coisas estranhas começaram a acontecer. Ela recebeu mensagens anônimas com informações sobre sua vida pessoal e detalhes íntimos que não deveriam estar disponíveis para ninguém. As mensagens eram acompanhadas de ameaças e instruções para continuar o desafio, sob a pena de consequências graves. A situação se tornou cada vez mais perturbadora quando Marina começou a perceber que o fórum estava monitorando suas ações e seus pensamentos. Ela encontrou um arquivo escondido no site que parecia ser uma lista de participantes anteriores e seus destinos. A lista estava cheia de nomes de pessoas que haviam desaparecido misteriosamente ou foram encontradas em situações macabras. Desesperada, Marina tentou sair do fórum e apagar qualquer vestígio de sua atividade, mas descobriu que seu computador estava sendo controlado remotamente.
O guia do serial killer tinha se tornado mais do que um simples fórum, era uma rede sombria que manipulava e aterrorizava seus usuários. As ameaças se tornaram reais, e Marina começou a sentir a presença de alguém seguindo-a em sua vida cotidiana. As coisas chegaram ao ponto em que Marina começou a acreditar que estava sendo caçada. Ela tentou buscar ajuda, mas a sensação de paranoia isolou-o dos outros. Ela foi levada a acreditar que qualquer tentativa de falar sobre o fórum ou procurar ajuda seria fatal. Seu estado psicológico se deteriorou, e ela se tornou uma sombra de si mesma. Marina decidiu confrontar o fórum diretamente, enfrentando os administradores e tentando expor a verdade. No entanto, quando ela acessou o site uma última vez, encontrou uma mensagem enigmática: "E você agora faz parte da história." Marina nunca foi encontrada, e sua história se tornou uma lenda de terror entre aqueles que exploram os cantos mais obscuros da Deep Web. O guia do serial killer continua a ser uma lenda temida e misteriosa. Para alguns, é apenas uma história mórbida, para outros, é uma realidade aterrorizante. A experiência de Marina é um lembrete sombrio de que alguns mistérios são melhor deixados inexplorados, e que a curiosidade pode levar a um destino terrível e irreversível. A Sala Vermelha. A Sala Vermelha é uma das lendas mais perturbadoras da Deep Web, conhecida por seu conteúdo brutal e misterioso. A história gira em torno de uma transmissão ao vivo de cenas perturbadoras que prometem revelações chocantes em troca de Bitcoin. Muitos acreditam que a Sala Vermelha é uma invenção, uma lenda urbana, mas para aqueles que se aventuram, a experiência pode se revelar muito mais real e aterrorizante do que se imagina. A história de Alex começa quando ele, um entusiasta de mistérios e lendas urbanas, se deparou com um fórum obscuro na Deep Web discutindo a Sala Vermelha. Entre os muitos tópicos, uma conversa chamava sua atenção, pessoas afirmavam ter assistido a transmissões ao vivo de eventos horríveis e perturbadores. A descrição detalhada das transmissões o deixou intrigado, e ele decidiu investigar mais a fundo. Alex, movido pela curiosidade e pelo desejo de explorar o desconhecido, decidiu seguir o rastro de pistas deixadas no fórum. Ele descobriu que, para acessar a Sala Vermelha, era necessário fazer uma contribuição em Bitcoin e obter um link criptografado. O processo era deliberadamente complicado, com uma série de etapas para garantir que apenas os mais determinados pudessem acessar o conteúdo. Após várias semanas de pesquisa e investimentos, Alex conseguiu obter o link e a senha necessária para acessar a Sala Vermelha. Quando ele entrou no site, foi recebido por uma tela preta com um contador regressivo e uma mensagem que dizia: "Prepare-se para a revelação." O contador começou a contagem regressiva para o início da transmissão. Quando o contador chegou a 0, a tela piscou e uma transmissão ao vivo começou. A imagem era perturbadora, e um quarto vazio, com paredes vermelhas e uma luz fraca. A câmera estava fixada em um ponto central do quarto, onde um único objeto estava visível, uma cadeira de metal. Alex notou que a atmosfera era opressiva e o ambiente parecia carregado de tensão. À medida que a transmissão prosseguia, a tensão aumentava. Alex viu uma figura encapuzada entrar no quarto e se sentar na cadeira. A figura parecia estar esperando por algo, e a sensação de expectativa era palpável. A figura, sem mostrar o rosto, começou a falar em um tom baixo e sinistro, oferecendo uma série de enigmas e desafios para os espectadores. O conteúdo da transmissão era cada vez mais perturbador, com cenas de pessoas em situações extremas e perigosas. À medida que Alex assistia, ele percebeu que havia algo profundamente perturbador sobre a forma como a figura se dirigia aos espectadores. As mensagens eram enigmáticas, muitas vezes sugerindo que os participantes eram parte de um experimento cruel. Alex sentiu um crescente sentimento de desconforto, mas também estava profundamente fascinado. Ele decidiu fazer uma contribuição adicional para obter mais acesso e desbloquear conteúdo extra. Após a transação, recebeu um link para uma transmissão privada que prometia uma experiência ainda mais intensa. A transmissão privada começou com uma cena diferente. Agora, o ambiente era um lugar sinistro e isolado, e Alex viu uma série de pessoas em situações de extremo sofrimento.
Cada pessoa parecia estar lutando contra seus próprios medos e traumas, e as imagens eram tão perturbadoras que ele sentiu uma sensação de pavor crescente. O que era inicialmente um experimento psicológico começou a se transformar em algo muito mais real. Alex começou a receber mensagens diretas da figura encapuzada, que parecia saber detalhes sobre sua vida pessoal. As mensagens eram ameaçadoras e sugeriam que Alex havia sido escolhido para um propósito especial. A situação se tornou ainda mais aterrorizante quando Alex percebeu que estava sendo monitorado. Ele recebeu uma mensagem com uma foto de sua própria casa e um aviso de que a figura estava observando-o. O medo e a paranoia se instalaram, e Alex começou a acreditar que estava em perigo real. A transmissão ao vivo revelou mais segredos perturbadores, incluindo detalhes sobre os participantes anteriores e os destinos horríveis que haviam enfrentado. Alex percebeu que ele havia se envolvido em algo muito além de uma simples lenda urbana. A Sala Vermelha parecia ser uma armadilha mortal para aqueles que buscavam satisfazer sua curiosidade. Desesperado, Alex tentou encerrar a transmissão e sair do site, mas encontrou dificuldades técnicas. O site estava programado para manter os usuários presos, e a sensação de ser um prisioneiro virtual era aterrorizante. Ele percebeu que a Sala Vermelha não era apenas um lugar para assistir a horrores, era um meio de manipular e traumatizar os participantes. Finalmente, Alex conseguiu encerrar a transmissão e sair do site. No entanto, o trauma e o medo que ele havia experimentado continuaram a assombrá-lo. Ele tentou apagar qualquer vestígio de sua experiência, mas as imagens e a sensação de estar sendo observado nunca desapareceram completamente. A história de Alex se tornou uma advertência para aqueles que procuram explorar os limites do desconhecido. A Sala Vermelha é uma lenda urbana que muitos acreditam ser uma invenção, mas para aqueles que se aventuram, a experiência é uma prova aterrorizante de que algumas curiosidades podem ter um preço terrível. Essa é a terceira história. Vou continuar com a quarta e enviarei assim que estiver pronta. Se tiver algum ajuste ou outra solicitação, é só me avisar.